Olá novamente, meu nome é Ana Carla. Vamos dar continuidade às aulas de matrizes, aulas do segundo ano do ensino médio. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a multiplicação de matrizes, né? A parte que torna difícil o estudo de matrizes, que é a multiplicação. Então a multiplicação, apesar de ser um pouquinho mais demorada de se entender, ela não é complicada, ela é fácil também, gente. Prestem atenção que vocês vão conseguir compreender. Vamos lá. Primeiro, para multiplicar matrizes, existem algumas regrinhas básicas, né? Na igualdade, lembra das aulas anteriores, na igualdade e na adição e subtração, a ordem tinha que ser a mesma, né? Aqui não. Aqui o que é que tem que acontecer para existir a multiplicação? Para multiplicar duas matrizes, o número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda, tá? O número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda. E a segunda observação que eu faço, o resultado será uma matriz com número de linhas igual ao da primeira e o número de colunas igual ao da segunda. O que quer dizer isso, né? Eu coloquei para vocês aqui genericamente, ó, que a matriz A é uma matriz M por N, a matriz B, N por P, e a matriz C, que é a matriz que é resultado da multiplicação de A por B, é a matriz M por P. Para que eu coloquei isso aqui? Para que vocês entendam o que eu disse aqui, nessas duas observações que eu coloquei. Então, vejam, para existir multiplicação entre matriz A e matriz B, primeira coisa que tinha que ter acontecido, ó, que aconteceu aqui, né? Claro que eu coloquei propositado. Aqui, ó, tem que ser igual, ó. Você tem uma igualdade. O número de colunas da primeira, é igual ao número de linhas da segunda. Então, N é igual a N, tá? Então, a ordem aqui você vai ter que olhar para isso inicialmente. Depois que você olhou para isso, aí você multiplica as matrizes, e aí a matriz que resulta, a nova matriz, através da multiplicação, vai ter ordem M por P. Observem, ó, M por P. Por que isso? Ó? Porque o resultado será uma matriz com número de linhas igual ao da primeira e o número de colunas igual ao da segunda. Ok? Então, essas aqui são as observações e você tem que entender muito isso para começar a multiplicar a matriz. Ok? Quem não entendeu, volta um pouquinho aí o vídeo, olha novamente a explicação, o que tem que ser igual, o que não tem que ser igual, e aí vai. Vamos continuar. Exemplos. Coloquei aqui para vocês esses exemplos aqui, ó. Determine se existir, né? Que às vezes não existe, as matrizes. Então, aqui, ó, letra A, letra B, letra C. A letra A quer que a gente multiplique A vezes B. Primeiro, vamos olhar as ordens, né? Então, aqui, ó. Aqui a matriz A ela é do tipo 3 linhas, 2 colunas. 3 por 3, de ordem 3 por 2, né? Ó, 3 linhas, 2 colunas. Matriz B é de ordem 2, 2 linhas e 1 coluna, 2 por 1. Então, se eu fosse olhar de maneira geral, antes de multiplicar, tá? Então, vamos lá. A matriz A, ela é do tipo 3 por 2. E eu quero multiplicar pela matriz B, ó, que é do tipo 2 por 2. É possível essa multiplicação? Então, inicialmente, eu tenho que olhar isso. Observe, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, é possível, sim, essa multiplicação. E a matriz resultante? Quando eu encontrar a matriz tem que ser de qual tipo? A matriz tem que ser do tipo, olha aí, ó, 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas. Ok? Então, é possível multiplicar, então é possível resolver. E quando eu encontrar a matriz será do tipo 3 por 2. Então, vamos lá fazer a multiplicação. A vezes matriz B.
Matriz A, 1, 3, 2, 0, menos 1 e 4. Matriz B, 2, 1, 3 e 1. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, porque há um processo bem simples, mas que demora você entender, tá? Então vamos lá. Multiplicando, a gente já sabe que é a matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Então vou colocar aqui um espaçozinho até que bom. Vai lá. Primeira linha vezes primeira coluna. Primeira linha vezes primeira coluna. Vai dar o elemento A11. Primeira linha multiplicado pela primeira coluna vai dar o elemento A11. Segunda linha, primeira coluna, vai dar o elemento A21. Terceira linha, primeira coluna, vai dar o elemento A31. Próximo, linha por coluna. Sempre multiplica linha por coluna. Primeira linha vezes segunda coluna. Segunda linha vezes segunda coluna. Segunda linha, terceira linha vezes segunda coluna. Então, os índices aqui indicam como é que eu devo fazer a multiplicação. Cada elemento A e J é a representação da multiplicação da linha, vocês já sabem disso, pela coluna. Então, quando eu multiplicar matrizes, eu vou multiplicar linha por coluna. Ok? Então, vamos lá fazer essa multiplicação. O que eu tenho aí, ó? Essa multiplicação. Você tem assim, ó. Primeira linha vezes primeira coluna. Primeira linha vezes primeira coluna. Você tem, primeiro elemento é 1, primeiro, vezes 2, mais 3 vezes 3. 3 vezes 3. Primeira linha vezes primeira coluna. Elemento 1 com elemento 1, elemento 2 com elemento 2. Ok? Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, 2. Primeira coluna, 2. Segunda linha, 0, 3. Primeira linha vezes primeira coluna. Menos 1 vezes 2. 4 vezes 3. Agora eu vou passar para a próxima coluna. Então, primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 1, mais 3 vezes 1. Segunda linha, segunda coluna. 2 vezes 1, mais 0 vezes 1. Terceira linha, segunda coluna. Menos 1 vezes 1, mais 4 vezes 1. Isso aqui vai ser igual a quanto? Ó, aí agora você multiplica tudo. Geralmente eu faço assim, ó, eu multiplico tudo, logo tudo de uma vez, depois eu somo. Então vai ficar 2, 9, 4, 0, menos 2, 12, 1, 3, 2, 0, menos 1 e 4. Então, eu multipliquei tudo. Aí, agora, você soma. Então, 2 mais 9, 11. 4 mais 0, 4. Menos 2 com 12, fica 10. 1 mais 3, 4. 2 mais 0, 2. Menos 1 com 4, 3. Essa daqui é a minha matriz D que eu chamei aqui inicialmente. Ela é do tipo 3 por 2, como eu já tinha dito anteriormente.
ok? Então, multiplicar matrizes é fazer todo esse processo de multiplicação de linha por coluna. E observe como é que se comportam os elementos, ó. Aqui é a multiplicação da primeira linha com a primeira coluna. Eu coloquei A, até corrigir, tá? Aqui, como eu resultei a matriz D, então aqui tudo é D, ó. Para ficar melhorzinho a observação aí. Tudo é D, né? Porque a matriz resultante é a matriz D que eu chamei aqui. Ok? Então, multiplicar matrizes é fazer isso. Vamos lá para o segundo exemplo. B vezes A. Então, ele quer a multiplicação de B vezes A. Então, primeiro a gente vai olhar se pode. B vezes A. A matriz B é de ordem 2 por 2, né? A gente já tinha visto. E a matriz A, ela é do tipo 3 por 2. É a mesma matriz, né? Então, inicialmente, a gente tem que olhar se a coluna da primeira é igual à linha da segunda. Nesse caso aqui, ó, é diferente. Então, não existe, não é possível a multiplicação. Então, eu nem vou fazer a multiplicação quando isso acontece. Quando a coluna da primeira é diferente da linha da segunda, eu nem faço a multiplicação porque não é possível. Ok? É uma das regras iniciais para existir a multiplicação entre matrizes. E a última, B transposta vezes C. Eu vou colocar aqui novamente. Ó, nós temos o quê? Nós temos B transposta. Então, primeiro eu vou fazer a B transposta. Quem é a transposta de B? Lembra lá quem é a transposta? É a mudança de linha por coluna. Então, a primeira linha era 2, 1, virou a primeira coluna 2, 1. A segunda linha é 3, 1. Então, virou a segunda coluna. Então, a B transposta é essa. E a matriz C é essa daqui, né? Ó. É a 4 e menos 1. Então, estou repetindo aqui para que fique mais fácil a gente observar. Então, o que ele queria na letra C é a multiplicação da B transposta pela matriz C. É possível? Vamos lá. Essa matriz aqui ela é do tipo 2 por 2. Essa matriz aqui é do tipo 2 por 1. A coluna da primeira é igual à linha da segunda. Há uma igualdade, então é possível multiplicar. Depois que eu multiplicar, vai dar origem à matriz E. Essa matriz E é do tipo 2 por 1. 2 por 1. Duas linhas e uma coluna. Então, agora eu vou multiplicar. Ó. Então, vai ficar o quê? 2, 3, 1 e 1, que multiplica 4 e menos 1. Vai dar igual 2 vezes 4, mais 3 vezes menos 1. Vezes 4, mais 1 vezes menos 1. Lembra? Linha por coluna. Primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Como só tem uma coluna, observe, essa matriz aqui, ela também só vai possuir uma coluna. Isso aqui é igual. Resolvendo, você tem, ó, 2 vezes 4, 8. 3 vezes menos 1, menos 3. 1 vezes 4, 4. 1 vezes menos 1, menos 1. Somando, 8 menos 3, 5. 4 menos 1, 3. Então, a matriz ficou tão distante aqui, né? Vou apagar aqui. Nós temos que a matriz que dá origem é a matriz 2 por 1. Então, tá aqui a matriz 2 por 1, que é o resultado da multiplicação de B transposta vezes C. Então, é possível e está aqui a multiplicação. Então, é só prestar atenção que você consegue fazer a multiplicação, ok? Continuando o conteúdo. Existem, assim como na adição e na multiplicação por um número real,
algumas propriedades que é necessário que se aprenda da multiplicação. Quais são as propriedades da multiplicação? Supondo que as matrizes matriz A, matriz B, matriz C sejam do tipo tais que as operações abaixo possam ser realizadas, lembrando, tem que poder ser realizado. Vale essas propriedades, que é a propriedade da multiplicação entre matrizes. A associativa, existe associação. Vale a distributiva à direita em relação à adição. E vale a distributiva à esquerda em relação à adição. Lembrando que para as propriedades serem válidas, aquelas duas observações iniciais que eu fiz têm que serem válidas, tá? Porque senão não vai existir associativa, não vai existir essas propriedades. Então, para existir multiplicação, existem aquelas duas observações. Aí, para chegar nas propriedades, aquelas duas observações terem que também ser válidas, ok? Essas aqui eu não vou colocar exemplificação, fica aí para vocês fazerem exercícios com as propriedades da multiplicação. Nossa aula de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa a sua curtida. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve.